Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um programa, para mais uma live, um encontro ao vivo aqui no Núcleo Sapienza, e que a gente está falando sobre tarô. Eu sou a professora Edileia, acho que agora está funcionando o nosso áudio, né? A gente tinha entrado antes e deu problema aí que o pessoal não estava ouvindo, agora a gente está ao vivo aqui. A gente tem um encontro todas as quartas-feiras, né, às 8 horas, para falar de tarô. E o objetivo nosso aqui, né, desde que a gente começou esse encontro há 6 meses, o objetivo é que a gente fale sobre tarô, desmistificando o uso do tarô, falando sobre as cartas, tirando as suas dúvidas sobre o tarô, mas também tirando as suas dúvidas sobre as perguntas suas, abrindo para as perguntas para as pessoas, com o objetivo de que elas conheçam o trabalho com o tarô, o nosso trabalho com o tarô. A gente tem aqui no Núcleo Sapienza um curso de tarô, então o nosso objetivo também é divulgar esse curso, para que as pessoas conheçam a nossa forma de trabalho e conheçam como funciona efetivamente o tarô, né? E por isso que eu falo que o objetivo é desmistificar o uso do tarô. Vamos ver quem está aqui entrando com a gente. Boa noite, o Miguel, a Vanessa, a Laura. Boa noite para todos vocês. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar, né, esse nosso encontro na linha do tempo, na minha linha do tempo, porque eu falo muito aqui, né, no nosso encontro, peço muito para as pessoas para divulgar o nosso trabalho do Sapienza, né, esse nosso encontro, para que outras pessoas conheçam realmente o que a gente propõe de análise sobre o tarô, né? E as pessoas perguntam muito, será que eu posso ler as cartas? Será que eu posso ler tarô? É muito difícil? O que eu preciso para ler tarô? São perguntas que a gente sempre ouve, né? As pessoas sempre nos fazem aqui quando a gente fala sobre tarô. Então, o objetivo nosso é falar sobre o tarô, falar de tarô de uma maneira muito tranquila, muito transparente. Para ler tarô, eu preciso conhecer sim do tarô, mas eu preciso, se eu quero trabalhar com as cartas, se eu quero desenvolver, aprofundar as minhas leituras, é importante que eu também conheça um pouco mais de história, um pouco mais de símbolos, que eu conheça um pouco mais sobre a história de cada uma das cartas. O tarô é um conjunto de 78 cartas. E por isso que eu tenho escolhido nos nossos encontros algumas cartas para falar um pouquinho delas. E nessa live, nesse encontro de hoje, eu falo para vocês, né, a pergunta nossa para ser respondida é: o tarô fala a verdade? O que vocês acham? Será que o tarô fala a verdade? Será que o tarô responde absolutamente a verdade daquilo que a gente deseja? Ou a verdade verdadeira? Afinal de contas, quantas verdades existem? Essa é uma outra pergunta, né? É uma grande pergunta que os filósofos gregos já faziam, né? Sócrates, por exemplo, foi até o oráculo de Delfos perguntar o que é a verdade, né? Platão, Aristóteles, os grandes filósofos, né, se questionavam sobre o que era a verdade. E essa era a grande pergunta a qual custou a vida do próprio filósofo Sócrates. Mas vamos lá, vamos ver quem está ligado aí com a gente. Pedro Henrique, a Fabiane, a gente tem vários alunos da gente aí que estão ligados, né, com a gente. Boa noite para todos vocês, o pessoal que é de Portugal, o pessoal do Japão, né? Ohayou gozaimasu, né? Que o pessoal que está falando lá né? Já é manhã lá, já é 9 horas, 8 horas da manhã lá no Japão. Boa noite para todos vocês. Se você vai olhar e ver a nossa live em outro momento, boa tarde ou bom dia. Bom, o tarô fala a verdade? Quando uma pessoa vem aqui, vem à nossa frente, está à nossa frente para tirar as cartas, ou até mesmo quando alguém, né, consulta a gente pela internet ou por telefone, porque sim, funciona sim as leituras à distância, por isso que a gente aqui nesse momento está conectado pelo Facebook, né?
e a gente responde as perguntas das pessoas, a gente prova que sim, é possível fazer leituras à distância. E quando uma pessoa está à nossa frente e tira as cartas, ou quando nós nos conectamos e tiramos as cartas da pessoa, nós respondemos a ela aquilo que a energia dela nos traz. Ou seja, ela, dentre as 78 cartas, ela escolheu as cartas que fazem sentido para ela, as cartas, né, que vão dar o direcionamento para que ela possa cumprir a sua missão. Por isso que quando a gente fala sobre verdade, né, se o tarô responde a verdade, se o tarô nos orienta, nos dá a verdade, ele muitas vezes vai nos apontar, nos dar determinadas respostas que nós não aceitamos. E aí nós muitas vezes, né, questionamos muitas vezes aquilo que o tarô tem a nos dizer. Ou até mesmo dizemos que o tarô não disse a verdade. Eu costumo dizer que o tarô não diz a verdade muitas vezes quando o intérprete não consegue fazer uma leitura correta, não consegue entender os sinais das cartas. Então eu penso que o tarô sim, ele nos diz a verdade, mas às vezes a leitura do tarólogo, do intérprete, acaba sendo uma leitura superficial. E isso muitas vezes pode interferir diretamente na resposta e nas orientações que são feitas. Por isso que é importante que ao consultar um tarólogo, ao consultar alguém, é importante que essa pessoa seja uma pessoa estudada, seja uma pessoa que minimamente já tenha um estudo, ou tenha feito algum curso, ou tenha feito estudos que seja, né, sobre o tarô e conheça minimamente a história, ou se aprofunde na história de cada uma das cartas. Por isso que quando a gente fala de verdade, a gente logo se lembra de mentira. Eu estava até brincando com o pessoal aqui do Sapienza, que está aqui com a gente, né, nos encontros, falando assim, será que o tarô fala a verdade? E quem que seria o responsável, o antagonismo, né, da verdade seria a mentira? Quem é o pai da mentira? E aí a gente logo vai lembrar desse né, nosso imaginário, principalmente aqui no Ocidente, que é o imaginário cristão. E a gente lembra, né, nos estudos dos textos bíblicos, que o pai da mentira é o diabo. Por isso que escolhemos a carta do diabo para falar isso, né? E é muito interessante quando a gente vê uma carta como essa daqui, né? A carta do diabo, aqui no tarô de Marcélia. Nessa carta do diabo, vamos ver se a gente tem um close dela aqui, né? Nessa carta do diabo, a gente vê uma representação principalmente do imaginário cristão, né? A gente tem duas pessoas ali amarradas, a gente tem um diabo que tem uma face, né? Uma face até semelhante a uma máscara, né? Com as duas asinhas, e ele tem, né, o rosto aqui. Esse daqui é o diabo do tarô de Marcélia. E é muito interessante também observar que como as pessoas estão nuas, como a gente vai ter essa corrente presa às pessoas, ou seja, o diabo como aquele que escraviza por conta da mentira, escraviza por conta da ausência da verdade, né? Há quem diga que o diabo não mente, ele só omite a verdade. Mas isso também seria uma forma de mentira. Ou quando você mostra uma coisa, quando você, na verdade você não é. Isso também representaria o diabo. E aí eu quero compartilhar com vocês, eu trouxe 10 tipos de tarô que eu tenho acesso, que eu resgatei brevemente nos meus estudos. Eu trouxe 10 tipos de tarô diferentes para a gente ver como é que cada um promove uma interpretação diferente e a gente entender como até mesmo essa reflexão sobre a verdade ou sobre a mentira é de uma certa forma subjetiva isso, precisa de estudo. Então esse aqui, o tarô de Marcélia. Nesse outro a gente tem uma representação do tarô mitológico, né? A gente tem uma figura aqui que seria metade homem, metade animal, escravizando, né, de novo duas pessoas. E um ponto que é muito interessante é que tanto nesse aqui, tanto nos dois, esse
personagem que está escravizando as pessoas, ele não as prende totalmente. Ou seja, as pessoas estão com as suas mãos livres. Significa que você acredita naquilo que você deseja. Isso é um ponto importante sobre a carta do diabo. Por isso que quando a gente vê uma carta dessa, não necessariamente a gente deve se espantar, mas precisamos entender o que é de oculto. Por que o oculto? Porque muitas vezes o diabo é representado como uma máscara. A gente tem aqui no tarô do Rider-Waite. Interessante observar de novo, né? O lado meio homem, meio animal. Aqui uma máscara. As pessoas escravizadas, nuas, no sentido de fragilidade. Porque a mentira também nos torna frágil, né? Escravos com o objetivo de sustentar essa mentira. A gente tem aqui um pentagrama invertido, algo que foi muito trabalhado na cultura cristã, né? Essa imagem do pentagrama como sendo algo condenado, relacionado à magia. Então ele resgata isso aqui também, né? E a gente vê novamente esse lado do diabo como sendo o escravo. O tarô do Gilded chama também a atenção da gente aqui, que ele já não traz as pessoas escravizadas, ele resgata o pentagrama, mas ele reforça a questão da máscara, ou seja, novamente, o diabo como sendo aquele que oculta a verdade ou que oculta verdadeiramente a sua face. E aí eu quero chamar depois a atenção para vocês nesse aspecto. A gente tem um outro tarô aqui, esse é um tarô nacional, um tarô muito circulado aqui, que é o tarô dos orixás, muito associado à cultura africana no Brasil, né, o pessoal dos terreiros de candomblé, de umbanda, porque ele vai falar justamente dos orixás africanos, né, Oxum, Ogum, Oxóssi, Xangô. No outro momento eu trago esse tarô para vocês conhecerem. Aqui a gente tem de novo uma representação da figura do diabo, né? Aqui a gente não tem a imagem das duas pessoas, mas a gente vai ter novamente essa face meio divino, meio humano e meio animal, né? Esse outro tarô, o tarô da Ordem Templária, o tarô dos Templários, reforça também, né, o diabo aqui resgatando, né, tentando tirar a espada da lei, né, do seu espaço, ou seja, o diabo como aquele que rouba, aquele que mente, aquele que trai. O tarô do Apocalipse, né, do Eric Dunn, traz de novo o diabo aqui com mais pessoas, mas tem aqui o elemento fogo muito presente, como a gente viu no outro tarô, também mostrando para a gente essa representação do diabo de uma maneira bem significativa aí. Nesse tarô das bruxas, a gente tem o tarô, né, uma representação diferente aí do diabo, como sendo aquele que, né, está persuadindo ali duas pessoas, novamente reforçando de que você escolhe se você quer seguir por esse caminho ou não. Muitas vezes, o diabo também está associado com a figura do bode expiatório. Essa é a representação que a gente vai ter no tarô de Thoth, do Aleister Crowley, né? Criado pelo Aleister Crowley. Aqui a gente tem nitidamente a figura do bode expiatório, que aqui ele associa com a carta do diabo. Mas o que eu trouxe por último, e eu queria falar um pouco para vocês, é a representação que eu particularmente gosto bastante da carta do diabo com a imagem do tarô do Illuminati, também do Eric Dunn. E me chama muito essa atenção, eu gosto muito dessa representação, porque ele resgata um mito que nós vamos ter no texto bíblico, que é o mito de Xerxes, o grande imperador, né, o grande guerreiro, que é alguém muito associado à cobiça, né, também aqui mostrando, resgatando a figura daquele que escraviza
as pessoas de uma maneira muito sensual, porque Xerxes era um imperador que tinha, né, muitos, ou seja, fazia muitas festas associadas às orgias, com sexo, com bebida, né? Ele inclusive aparece no filme o 300, né? Com a representação que foi muito bem representada pelo Rodrigo Santoro, mas ele também mostra como aquele lado do pecado, aquele lado da mentira e das tentações. Então isso também está muito bem representado nesse tarô, nessa imagem aí do tarô Illuminati. Ou seja, a gente percebe por todas essas imagens, por todos esses tarôs que eu representei aqui, certamente há uma centena de outras imagens, como cada um vai interpretar a carta 15 de acordo com a sua, né, com a sua simbologia, com a sua perspectiva do que seria a figura do diabo, ora representando o diabo como uma figura com máscara, ora representando o diabo como aquele que fala mentira, como aquele que é um enganador, ora representando o diabo como a figura do bode expiatório, ora representando o diabo como aquele mais voltado para as orgias, as festividades e tudo mais. É interessante observar isso, ou seja, precisamos explorar a carta como uma simples carta do diabo, além de simplesmente as representações que a gente tem, né? As pessoas às vezes ficam presas às palavras-chave de uma carta. Precisamos ir além disso. E eu gosto muito de explorar essa questão das cartas, ou seja, como é que cada autor representa aqui esses elementos. Isso faz toda a diferença na sua análise, na sua interpretação do tarô. Isso enriquece certamente as suas leituras e é fundamental para você que está estudando explorar cada uma das cartas. Sim, é um pouco dificultoso, afinal de contas são 78 lâminas, mas certamente após esse estudo você fará leituras muito mais profundas e muito mais exploratórias e conseguirá também dar respostas muito mais assertivas para as pessoas que forem se consultar com você. Então, o tarô também é uma forma de autoconhecimento nesse aspecto, porque quando eu tenho dentro do meu jogo uma carta, como por exemplo a carta 15, algo que a gente muitas vezes fala de pessoas que têm, né, que nasceram, por exemplo, no dia 15, ou que a soma das suas cartas tem, né, a soma dá o número 15, certamente algum aspecto dessa carta, de tudo isso que eu já falei, que está presente na sua vida. Ou até mesmo quando você joga muito para você e aparece a carta do diabo, qual será o significado? Será que você está faltando com a verdade? Será que você está mentindo? Ou será que você está se enganando? Isso também é um ponto importante. Ou será que você está usando de artifícios para agradar outras pessoas? Isso é um ponto importante. Vamos lá? A gente tem pergunta? Na verdade são 2 comentários. Né? Vamos lá. Boa noite. A Vânia Margarida Lopes e a Ana Paula Silva Garcia. A Vânia diz, às vezes diz a verdade que o consulente não quer ouvir. Exatamente, Vânia. E a Ana Paula diz assim, a pessoa pode mentir ou omitir quando, na hora da leitura do tarô? Se a pessoa pode mentir ou omitir. Como é o nome dela? Ana Paula Silva Garcia. Então, Ana Paula, na verdade, assim, a gente sabe que algumas pessoas não fazem leituras presenciais, somente leituras à distância, e muitas vezes por telefone, porque muitas vezes acaba não expondo totalmente as cartas que foram tiradas. Então, nesse sentido, o intérprete, o tarólogo, realmente está mentindo, né? Passando sempre uma perspectiva positiva para a pessoa. E eu sei de pessoas verdadeiramente que não fazem leituras por conta dessa questão. Não fazem leituras, digo, presencial por conta disso, né? Mas também a gente sabe que às vezes alguns tipos de tarô
dificultam com que outra pessoa saiba verdadeiramente o significado das cartas. E muitas vezes o tarólogo não costuma explicar o significado das cartas, ajudando o consulente na interpretação. Então isso acaba, muitas vezes, também levando o tarólogo a mentir. Tá bom? Infelizmente, essa é uma verdade. Isso quando não acontece coisas piores, né? Que eu não vou nem comentar aqui para não causar mais embate aí. Vamos lá, próxima pergunta. A Tina, ela comenta que tem um amigo que deita cartas, mas ele mistura as cartas. Ela falou, já tentei entender, mas não consigo saber como é que ele joga com dois baralhos, que ela chamou menores e menores, mas eu estou entendendo que deve ser maiores e menores, talvez. Ela pergunta se isso é uma prática fidedigna. Então, Tina, obrigada pela sua pergunta. Na verdade, o tarô é uma composição de 78 cartas e a gente tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores são 22, os arcanos menores são 56. Então, tem pessoas que separam os arcanos maiores dos menores. Essa é uma tirada, é uma questão muito comum de se fazer, por exemplo, na Europa, a separação dos arcanos maiores e menores e depois mistura. No curso a gente fala bastante sobre isso e eu explico essa questão. Eu não sei exatamente se é o caso que você comentou, mas já me perguntaram se é possível misturar tarôs diferentes. Não, não é esse o caso, tá? Quando você escolhe um deck, né, um conjunto de cartas, você precisa trabalhar única e exclusivamente com ele. Por quê? Porque há uma simbologia própria dentro desse conjunto de cartas, então não cabe você usar, né, misturar tipos diferentes de tarô. O que também pode acontecer é alguém que trabalha com tarô, com o baralho cigano, com a cartomancia, e aí essa pessoa mistura. Isso também pode acontecer. Mas aí é um caso específico e a pessoa vai utilizar desses recursos quando ela verdadeiramente tiver habilidade para isso, né? Tá bom? Obrigada pela pergunta. Deixa eu só pedir um favor para o pessoal que está entrando, dizer boa noite para todo mundo e pedir para o pessoal para compartilhar, né, esse nosso encontro aí na linha do tempo de vocês, nos grupos que vocês fazem parte, porque a gente está só começando o nosso assunto aqui sobre o tarô e eu quero saber as perguntas de vocês. Vamos lá? Vamos lá? A Amanda Camargo Oliveira pergunta. Boa noite, Amanda. Na hora de tirar o tarô, as cartas detectam quando o consulente está mentindo, ou seja, perguntando algo inventado para brincar com o tarólogo. Sim, como é o nome dela? Amanda. Sim, Amanda, tem. Tem pessoas, inclusive, que tiram algumas cartas antes do consulente, né? Particularmente, eu tenho uma técnica diferente para detectar essa questão da mentira, né? Ou seja, quando eu começo a consulta com a pessoa, eu já, por algumas formas, já identifico isso, mas a gente também vai perceber, dependendo da disposição e da forma das cartas, e obviamente algumas cartas ajudam a gente a identificar. Então, sim, isso acontece, infelizmente, principalmente quando a pessoa vem para tirar tarô com você, e ela às vezes já é uma pessoa que já tira cartas, já é taróloga e tudo, e diz que não conhece nada e vem para conhecer o trabalho da gente. Isso já aconteceu e a gente sabe muito, a gente consegue detectar essa situação, mas infelizmente são coisas da vida, não dá pra gente, né? Enfim, se a pessoa vai querer ser leviana, brincar com o tarô dessa forma, o tarô vai responder para ela de igual forma. Enfim, coisas que acontecem, não é mesmo? Obrigada pela pergunta. A Elaine Santos pergunta: o estado emocional do tarólogo pode influenciar essa verdade? O estado emocional do tarólogo, Helene, pode influenciar na interpretação das cartas. Então, se você está nervoso, se você não está bem de saúde, se você está emocionalmente abalado, isso pode interpretar, sim, pode atrapalhar, perdão, na sua interpretação das cartas, porque às vezes você não vai conseguir ser profundo, você vai acabar sendo superficial na leitura.
Essa é uma questão que pode acontecer, por isso que eu sempre oriento as pessoas, né, os alunos a fazerem uma prática de meditação, relaxamento, antes de trabalhar com as cartas, para que você não interfira, não no sentido de interferir nas cartas, mas interferir na forma de fazer uma leitura superficial, tá bom? Obrigada pela pergunta e vamos compartilhar aí, tá bom? A TT Nogueira faz um comentário, né? Boa noite, TT. Ela diz assim, diz que o diabo é mais sabido por ser velho que por ser diabo. O diabo é mais sabido por ser velho? Pode ser. Eu escutei uma vez, né, de uma professora minha de tarô há muito tempo, dizendo que, na verdade, o diabo não seria sábio por ser velho, mas sábio porque era um anjo. E essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. Em alguns tarôs a gente vai ver uma representação do diabo com a figura de Lúcifer, né? Aquele que traz a luz, representa a luz. Então esse é uma outra questão bem interessante nesse sentido, se a gente faz uma representação, uma ligação do diabo com a figura de Lúcifer, ele seria com certeza um anjo, né? E um anjo de luz, um anjo sábio, aquele que fala a verdade que você quer ouvir. Então, nesse sentido, assim, há uma certa experiência na figura do diabo. Se a gente for pensar no diabo como a jornada do louco, o diabo já foi o eremita, né? O velho sábio aí. Boa observação, obrigada pela pergunta. Vamos lá? A Lucila Ribeiro, ela falou. Boa noite, Lucila. O tarô fala a verdade, mas qual e até onde? O tarô fala a verdade, mas até onde? Boa pergunta, Lucila. Até onde o consulente está disposto a ouvir? Quem escolhe as cartas, Lucila, pelo menos é assim que eu oriento as pessoas, quem escolhe as cartas é o consulente. Então eu sempre faço uma meditação e sempre antes de jogar, eu sempre peço para que as cartas respondam àquilo que o consulente veio buscar de acordo com a sua necessidade e de acordo com o seu merecimento. É necessário ter merecimento para saber a verdade, com certeza. Eu, pelo menos, é assim que eu penso. Mas é também necessidade de ter permissão também saber receber uma orientação das cartas. Muitas pessoas querem tirar tarô, muitas pessoas querem receber uma orientação das cartas e muitas vezes não conseguem por uma série de questões. E tem pessoas que facilmente têm acesso ao tarô e muitas vezes não consulta o tarô. Então esse também é uma outra questão aí, tá bom? Obrigada pela pergunta. A Gilmar lhe pergunta, a sua interpretação é sempre a mesma, independente do tarô que você usa? Boa pergunta, Ju. Obviamente que alguns decks, alguns conjuntos de cartas vão ser mais ricos na simbologia. Por quê? Porque o tarólogo, o criador daquele tarô inseriu alguns elementos nele, né? Então, por exemplo, vamos lá para a nossa câmera aqui de novo. Quando eu trabalho com o tarô de Marsella, eu vou resgatar, por exemplo, o mito cristão, vou falar sobre os símbolos que estão presentes aqui. Aí, quando eu tenho esse outro tarô aqui, né, o Gilded, eu vou falar sobre a questão da máscara, vou falar do pentagrama, que não estava presente antes. Quando eu uso o tarô de Thoth, por exemplo, e eu trago a imagem aqui do Aleister Crowley com a questão do bode expiatório, ou seja, já é muito diferente do que estava no tarô de Marsella. E quando eu trabalho com o tarô do Illuminati, eu vou resgatar a figura do Xerxes, do imperador Xerxes, né? Mas olha só, todas essas representações, por exemplo, aqui, falam da figura do diabo. Todas elas vão falar do diabo como aquele que engana, aquele que trai, aquele que é o pai da mentira. Todas elas vão falar disso, ou seja, há questões que são específicas e das quais nós não conseguimos, né, dizer, não, sai uma carta como a do diabo, eu vou falar que tá tudo bem, né, que não há problema nenhum. Não tem como mentir, não tem como enganar. Então, há questões que são fixas
né, a significados que são fixos que nós não temos como mudar. Até porque se a gente mudar, isso é outra coisa, menos o tarô. Mas eu posso sim utilizar de outros elementos que estão representados no tarô e trabalhar em cima deles. Quando, por exemplo, eu falei da questão do Lúcifer, é justamente a representação desse tarô aqui, do tarô da Ordem dos Templários. Ele fala, se vocês forem olhar aqui, a carta 15 é justamente a carta do Lúcifer. Então, eu vou abordar essa questão aqui, né? Ou seja, quando eu estiver interpretando, eu vou falar, olha, quem é o Lúcifer dentro dessa ordem, dentro dessa questão? Ou seja, há questões que são fixas. A carta do diabo tem esse significado, não muda. Porém, se o autor do tarô inseriu outros elementos, eu preciso sim explorar esses elementos. Isso é importante para aquele conjunto simbólico que forma as 78 cartas. Por isso que também é importante para o tarólogo entender, estudar o tarô, estudar os símbolos que estão contidos no tarô. Então, minimamente um estudo de símbolos, símbolos religiosos, símbolos pagãos, símbolos sagrados em diversas culturas é importante. Cada uma das culturas estão representadas aqui. Isso que eu nem falei das culturas do Extremo Oriente, né? Então, isso é importante. Ou seja, a interpretação não muda, o que vai variar são símbolos contidos e aí eu preciso contextualizar isso, tá bom? Espero ter respondido. A Janaína Souza pergunta: Boa noite, Janaína. quando a pessoa mente e você abre o jogo, você pode argumentar, não? Posso argumentar, com certeza. Eu falo que a leitura do tarô, né, a interpretação é um diálogo, né? Ou seja, eu tiro as cartas para a pessoa, eu faço perguntas para ela, eu falo assim, e tal coisa, por que tem uma situação aqui que está escura? Eu falei, tem alguma coisa aqui escura que você não, né, obscura, oculta que você não comentou. O que está oculto aqui? Você pode me falar? Você quer me falar ou você não quer? Porque muitas vezes quando o tarô, o consulente, ele não expõe totalmente as questões, isso vai interferir sim na leitura, na sua interpretação, porque você acaba fazendo uma interpretação muitas vezes superficial, porque o consulente não abriu. Então isso também pode interferir um pouco, tá bom? Eu sempre acabo fazendo essa pergunta. Obrigada pela pergunta e pedir para vocês compartilharem aí a live na linha do tempo de vocês. Vamos lá? A Marli Stecker pergunta: Boa noite, Marli. sei que tem vários tipos de cartas de tarô. Sim. Hoje sou iniciante no tarô dos anjos. São menos cartas e te pergunto: o que você sabe me dizer sobre este modelo de tarô? Olha, então, Marli, né? Marli. Marli, eu conheço o tarô dos anjos, que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem com uma taróloga que inclusive foi a minha professora, né, de tarô há 26 anos atrás, que é a Mônica Bonfilho. Ela tem um tarô que ela chamou de tarô dos anjos e não contém todas as cartas. Eu particularmente não me lembro agora quantas cartas são as dela. A gente diz que aquilo que não contém as 78 cartas não é tarô. É outra coisa, mas não é tarô. Tarô é um conjunto de 78 cartas que consiste em arcanos maiores e em arcanos menores. Aquilo que não contém as 78 cartas não é tarô. É outra coisa, mas não é tarô. Até a gente tem, inclusive, alguns conjuntos de cartas no Brasil que são chamados de tarô cigano, por exemplo, e na verdade não é tarô. É o que a gente chamaria de baralho cigano, que são 36 cartas. A gente também sabe que no exterior, né, existem alguns conjuntos de cartas chamados de oráculo dos anjos, e que geralmente contém 56 cartas, muitas vezes. Daí a gente não chama de tarô, chamamos de oráculo. É uma forma de adivinhação, mas tem tem cartas a menos. Nós também temos, às vezes, algumas outras representações, alguns outros nomes, como, por exemplo, o tarô do Osho, que são outras cartas, são outras representações, ele tem uma carta a mais. Usa-se o nome tarô, mas na verdade não deveria se usar, porque ele não contém as 78 cartas.
Então, devemos reconsiderar aquilo que é chamado de tarô quando não contém as 78 cartas. Nesse caso, eu posso falar um pouco desse tarô da Mônica Bonfilho, né, esse oráculo dela. Ela originalmente não trabalhava, quando eu aprendi com ela não trabalhava com as 78 cartas. Né? Ela trabalhava com o tarô, uma outra combinação, com os arcanos maiores e as cartas da corte. Então, em cima disso, penso que ela tenha desenvolvido esse tarô dos anjos, mas ainda assim não é o tarô verdadeiramente como a gente está falando, tá bom? Porém, se você se identificou com ele, siga os seus estudos, tá bom? Obrigada pela pergunta. Boa noite. Vamos lá, vamos compartilhar. E eu tô vendo que o pessoal tá fazendo perguntas, né? Pedir para vocês compartilharem aí na linha do tempo de vocês, nos grupos que vocês fazem parte, esse nosso encontro, porque senão as pessoas não ficam sabendo do que a gente está discutindo e dos nossos encontros todas as quartas-feiras aqui no Núcleo Sapienza, tá bom? Até espero aí. Vamos lá. A Bárbara Gelves pergunta sobre o tarô. Existe algum livro de estudo que você indicaria? Sobre o tarô, olha, geralmente os decks, né, que nem a gente tem aqui, eles geralmente vêm com os próprios livros. Então, a leitura desses livros é muito recomendada, né? Na verdade, eu acho que é fundamental quando a gente trabalha como, por exemplo, o tarô mitológico, o tarô dos templários, o tarô de Tote, enfim, cada um desses aqui, é importante minimamente que se leia o livro que vem junto com ele, para que você possa explorar e entender o que fez com que o autor, por exemplo, inserisse os elementos e fizesse as representações que fez. Então, isso é fundamental. Primeiro, a leitura desses livros que vêm junto. Em segundo passo, eu recomendo que você veja na bibliografia desses livros quais foram os livros que esses autores, né, leram para fazer essas representações. Isso é importante. Há livros de estudo, um livro muito conhecido é o livro do Vit Pramad, né? Não me lembro agora que ele fala sobre tarô terapêutico, é um livro muito conhecido. Ele trabalha muito a questão do tarô de Tote, mas também trabalha outros, né, tarôs. Aí eu acho que vai depender muito de como qual tarô você vai escolher, até para você poder explorar mais. Se você vai trabalhar com tarô na linha egípcia, então é importante que você conheça um pouco mais a simbologia egípcia. Se você vai trabalhar com o tarô como tarô mitológico, você precisa conhecer mais a mitologia grega. Então, assim por diante, tá bom? Espero ter te ajudado aí. A Suzana Leal pergunta. Boa noite, Suzana. A consulente pode interferir na tiragem? Ou seja, a tiragem pode ser influenciada pela vontade da consulente? Como é o nome dela mesmo? Suzana Leal. Suzana. Olha só, Suzana, se naquele momento eu estou tirando as cartas para uma pessoa e a pessoa que tira as cartas, ela que escolhe aqui, né, das 78 cartas, ela que vai escolher 10 cartas, 9 cartas, 5 cartas, enfim, quantas forem, obviamente que ela vai interferir na leitura, né, vai interferir, na verdade, na escolha, não interferir na interpretação, porque isso cabe ao intérprete, ao tarólogo, mas certamente que ela vai interferir na escolha das cartas, porque ela que está escolhendo. Então não tem muito como não acreditar que há uma influência nesse sentido, tá bom? Obrigada pela pergunta. A Janaína Souza pergunta. Olá, Janaína, vamos lá. Uma vez eu fiz uma pergunta em uma consulta, mas a taróloga me deixou em dúvida de seu potencial. Me fazendo perguntas para eu mesma dar a resposta. Será que isso aconteceu porque ela não viu a minha resposta nas cartas? Provavelmente. Provavelmente isso aconteceu por essa questão. Ela certamente não deve ter enxergado, né, todas as respostas. Deve ter ficado confusa e daí fez essas perguntas. Isso muitas vezes acontece. Principalmente quando você trabalha com pessoas que às vezes não fizeram curso, não estudaram, não se aprofundaram. Há muitas pessoas que estudam, que começam a estudar por conta própria o tarô, não se aprofundam e logo começam a tirar as cartas. Então,
ela muitas vezes fica, né, não conhece, não sabe explorar nesse sentido e acaba dando uma resposta superficial ou usando de outros recursos. A mesma coisa acontece quando alguém fala, o tarô está fechado, o tarô não respondeu a sua pergunta. Muitas vezes isso acontece quando o próprio intérprete, o tarólogo, não consegue enxergar as respostas, muitas vezes porque não conhece totalmente, né, o tarô. Então, nesse sentido, ficou com alguma dúvida? Junta as cartas, embaralha e tira de novo. Eu recomendo dessa forma. Principalmente quando é um iniciante, não há problema nenhum nisso, mas minimamente que ele seja honesto com o seu consulente, dizendo, olha, eu estou iniciando no tarô. Então, se eu cometer alguma questão, né, ou seja, se eu não conseguir responder, eu vou passar a sua questão para uma outra pessoa que seja profissional, tá bom? Obrigada pela pergunta. Ana Paula Oliveira pergunta: eu conheço pouco sobre tarô, mas leio e sou curiosa. Uma vez uma moça jogou as cartas e disse coisas que nada a ver com as cartas que saíram. É bom que a gente saiba o significado das cartas antes de ir para uma leitura? Olha, Ana Paula, na verdade, eu não acho necessariamente que você precisa conhecer o significado das cartas, senão, daqui a pouco você vai tirar o tarô para você mesma, né? E não faz sentido você consultar um outro profissional. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu vou tirar para alguém, seja a pessoa conhecida, a pessoa conheça o tarô ou não conheça, eu mostro as cartas para ela. Como eu faço com vocês aqui na live mesmo. Eu mostro e mostro para ela, olha, se eu estou te dando uma resposta positiva, por quê? Eu explico as cartas. Se eu estou te dando uma resposta negativa, eu explico por quê e mostro isso nas cartas. Olha, essa carta significa isso, isso e isso. Tá vendo isso? Tá vendo isso? Eu procuro trabalhar com ela, talvez porque eu seja professora, eu não sei, isso é um estilo meu. E eu oriento os alunos para fazer de igual forma, porque eu acho que a leitura precisa ser transparente e o aluno ou o intérprete, o meu consulente, precisa absolutamente sair daqui seguro com as respostas, né? Ou seja, se ele teve essas respostas, ele que puxou as cartas e interpretamos naquele momento de maneira coerente, mostrando para ele, olha, tá vendo? Essa carta significa isso. Você concorda? Se ele tiver qualquer dúvida, você pode puxar um livro, alguma coisa assim de apoio para mostrar para eles. Mas a interpretação precisa ficar clara, né, para o seu consulente. Sair com dúvidas, eu particularmente, eu acho que eu nem voltaria mais nessa taróloga, tá bom? Obrigada pela pergunta. A Rita Isabel Azevedo. Oi, boa noite, Rita. Boa noite, né, ela fala. Sendo o diabo uma pessoa real, como podemos falar de personalidade e gostos pessoais dessa pessoa? Todos temos um diabo nas nossas vidas? Olha, Rita, muito boa pergunta. Realmente, eu acho que todos nós, não que nós temos um diabo dentro de nós, mas nós vivemos um momento do diabo, principalmente quando a gente passa por aquela carta da jornada do louco, né? Quando a gente vive esse momento da carta do diabo. Que personalidades nós, por exemplo, podemos identificar de uma pessoa que tem a carta do diabo, ou que ela tem traços do diabo, ou que ela, por exemplo, vive o momento da carta do diabo? Então, geralmente são pessoas que gostam muito de estar em evidência, são pessoas que se preocupam absolutamente com as aparências, são pessoas que, sabe, estão sempre muito preocupadas em agradar os outros, não são pessoas verdadeiras, elas fogem, elas não mostram verdadeiramente quem elas são e elas procuram sempre agradar as outras pessoas. São pessoas, sim, que muito materialistas, geralmente se preocupam muito com bens materiais e ostentar as coisas. Também são pessoas habilidosas com a comunicação, com a fala, falam muito bem, têm um dom de oratória, o dom de convencimento das pessoas. Também são pessoas manipuladoras porque elas não mostram verdadeiramente quem elas são pessoas que procuram sempre agradar os outros, ou seja, há um falso eu que elas mostram.
E elas são pessoas nesse sentido que tendem a enganar os outros e às vezes até enganam a si próprias, né? Poderíamos dizer que são pessoas que costumam lidam facilmente com a mentira, que mentem muito facilmente, ou acabam, né, tendo esse jogo de cintura de manusear, de manipular as situações para o seu próprio benefício. Mas a gente não deve esquecer que a carta sombra da carta do diabo é a carta do Papa. E essa é uma pergunta essa é um comentário que fica para uma outra live, tá bom? Obrigada pela pergunta, Rita. A Ana Carolina Rodovalho. Boa noite, Ana. Qual a probabilidade de o que foi falado em um jogo aconteça de verdade? É possível que alguma previsão aconteça ou deixe de acontecer porque a pessoa ficou ou muito animada ou com muito medo de alguma coisa que foi dita e pela lei da atração acaba influenciando o resultado? Ana, Então, por exemplo, a gente tem vários casos que eu poderia contar para você aqui, né? Mas um exemplo clássico que eu sempre dou é uma leitura que você faz para uma pessoa e você fala, olha, você vai fazer uma viagem, né? Ou a pessoa está se propondo a fazer uma viagem e você diz que a pessoa vai sofrer um acidente de carro nessa viagem. E a pessoa não viaja, a pessoa decide não viajar de carro ou adia a viagem. Já aconteceu essa situação várias vezes e a pessoa não viajou de carro. Logo, não sofreu o acidente que ia sofrer e aí as outras questões que poderiam acontecer não aconteceram. Isso é fato, isso acontece. Então, nesse sentido, o tarô trouxe essa possibilidade de orientar essa pessoa para que ela não sofresse esse acidente. Logo, todas as consequências que se dariam, né, as coisas que iriam acontecer em decorrência desse acidente, também se alteraram. Algumas vão acontecer no futuro e outras simplesmente não aconteceram. Então, se há essa permissão da pessoa saber desse acidente, certamente é porque ela tinha, né, essa possibilidade de escolher. E daí o tarô vai alterar, ajudou, né, nessa pessoa, nesse sentido, a alterar as coisas que iriam acontecer depois. Tá bom, Ana? Obrigada pela pergunta. Vamos lá pedir para o pessoal para compartilhar aí a live na linha do tempo de vocês. Agora são 9 horas, quase 9 horas aqui, né? E pedir para vocês compartilharem e a gente daqui a pouco vai abrir para as perguntas de vocês. Vamos lá? A Bárbara Gelbis pergunta. Boa noite, Bárbara. Você utiliza um baralho para os consulentes, mas quando precisa tirar as cartas para você, é necessário ter um baralho que somente você mexa? Ou pode-se ter um único baralho para você e para os consulentes? Obrigada, Bárbara, pela pergunta. Olha, Bárbara, você pode ter um baralho que seja único, né? Até porque a gente sabe que tem, no Brasil, principalmente, o tarô, nós temos tão poucos decks aqui no Brasil, né? E nós sabemos que a gente não tem muitas possibilidades, inclusive financeiras, porque quando a gente vai trazer um deck de fora, um tarô de fora, é muito caro. Então, muitas vezes as pessoas não têm condições de ter mais de um tarô. Ou seja, se você vai tirar sempre com o mesmo tarô, para você, para as outras pessoas, não tem problema. O que você pode fazer? Você pega um incenso, passa sobre o tarô, purifica entre uma consulta e outra e faz as suas perguntas. Isso não é problema. Porém, há pessoas que gostam de ter mais de um deck. Tem gente que tem um tarô para o consulente e tem um tarô para si, né? Para suas perguntas, um tarô pessoal, que inclusive ninguém coloca a mão, inclusive que ela deixa com ela carrega na bolsa, enfim. Tem casos assim, fica a seu critério e fica também de acordo com o seu bolso, não é mesmo? Porque a gente sabe que cada um tem suas condições financeiras e nem sempre é possível. Então vamos desmistificar com essa história. Se você quiser ter um tarô só, fica a seu critério. Isso pode usar para os seus consulentes ou para você, tá bom? Obrigada pela pergunta. Bom, eu penso que o pessoal aí está muito curioso para saber das suas questões. A gente já falou bastante, né, sobre o tarô, sobre as questões. Eu vou deixar as minhas cartas do diabo aqui do lado.
Vou pegar o meu tarô do Rider-Waite, que eu adoro. Dizer, né, que a gente vai abrir para as perguntas e eu quero dar uma orientação. Como é que eu faço as perguntas? Eu preciso fazer uma pergunta objetiva. Então, eu preciso perguntar sobre... Quero saber sobre relacionamento? Não é só escrever relacionamento. Quero saber sobre trabalho? Não é só escrever sobre trabalho. Eu preciso ser específico na minha pergunta. Então, por exemplo, quero saber sobre o meu trabalho. Eu estou com dificuldade no meu emprego. Devo procurar outro emprego? Vou ser promovido? Você percebe como faz diferença? Né? Em vez de responder sobre relacionamento, estou em conflito com o meu namorado. A situação vai melhorar? Funciona assim. Precisamos ser objetivos no lidar com o tarô. A superficialidade, né, não funciona na pergunta. Isso às vezes interfere na interpretação das cartas. Por isso que quando as pessoas colocam aqui simplesmente uma palavra, uma única palavra, a gente não acaba fazendo a pergunta da pessoa, nós somos obrigados a pular, porque senão a gente vai dar uma resposta muito superficial, aí depois você vai vir reclamando, falando, mas você respondeu e não tem nada a ver e tudo. Então, só para ficar claro que a gente precisa da pergunta feita de uma maneira detalhada, tá bom? Então, eu estou embaralhando o meu deck aqui. Pedir para vocês compartilharem na linha do tempo aí de vocês as perguntas, tá? Compartilhar essa live aí na linha do tempo de vocês. Dizer que a gente vai ter muito em breve o curso de baralho cigano, baralho Lenormand. E aí eu vou começar a abrir também o baralho cigano aqui para vocês, tá bom? Quem sabe numa próxima live. Dizer que as nossas matrículas para a quarta turma de tarô estão abertas, as inscrições estão lá, www.nucleosapienza.com. A gente tem aqui o endereço, né? Aqui em cima, para vocês. As matrículas estão abertas. A gente espera você lá para conhecer mais do tarô e a gente vai ter em breve o módulo 2 de tarô também, além do curso de baralho cigano. Então fica ligado aí. Vamos lá? A Amanda Camargo Oliveira. Vamos lá, Amanda. Ela queria saber se esse ano ela vai encontrar um namorado, né? Um companheiro no amor. Amanda Camargo Oliveira. Quer saber se vai encontrar um companheiro no amor. Amanda Camargo Oliveira. Amanda, tá difícil, né? Assim, eu tô vendo que você, de certa forma, se acomodou, talvez, em não ter alguém, né? Em estar sozinho. Há alguns obstáculos aí que muitas vezes são apresentados aí na sua vida, né? Essa carta fala muito sobre essa questão. Às vezes, obstáculos que você também coloca diante dessas pessoas, porque você fica, às vezes, colocando empecilhos, talvez até porque esteja mais fechada para o campo do relacionamento. A carta da Lua mostra também um pouco isso, uma certa confusão, ou seja, você não sabe se quer alguém ou se não quer. Eu acho que você tem vivido a sua vida de uma maneira muito tranquila. Vamos ver o que você pode fazer para encontrar uma pessoa, né? Olha lá, né? A carta o 2 de espadas mostra que você precisa, na verdade, ser um pouco mais, né? Deixar-se levar um pouco mais pela intuição. Talvez você esteja sendo racional demais. A carta do 2 de espadas fala um pouco sobre isso. Acho que você precisa sair, se divertir, 10 de ouros, um encontro com amigos, ter um momento de diversão. E precisa ponderar mais sobre a sua vida, ponderar no sentido de talvez você esteja muito voltada para o trabalho ou muito voltada para as questões das suas realizações materiais e pouco se permitindo se conhecer, a sair com amigos. Então isso é importante que você faça isso, é importante que você se permita conhecer alguém. Né? Tem gente que fala, eu quero conhecer o homem da minha vida, o meu príncipe encantado, e não sai, não passeia, não viaja. Aí fica difícil, né? Boa sorte, tá bom? Depois você me conta. Vamos lá, próxima. A Laide Rodrigues Gomes de Oliveira. Olá, Laide, vamos lá. Eu gostaria de saber se vou obter êxito no processo seletivo de Paraíso. Vamos lá. A Laide, é isso? Isso. Ela quer saber se vai ter sucesso no processo seletivo. Vamos ver.
pedir para o pessoal para compartilhar aí, né, na linha do tempo de vocês, esse nosso encontro. Vamos lá? 9 de copas, Alaide, eu acho que vai, eu acho que você está esperando isso há um certo tempo, eu só não acho que financeiramente vai ser tão rentável como você imagina, me parece que tem alguma questão aí que indica essa possibilidade de financeiramente não ser tão positivo como você imagina. Eu acho que vai ter muito trabalho, tem possibilidade de crescimento para você aí, tá bom? E a carta da lua mostra que talvez até você fique um pouco em dúvida, talvez porque você imagine as coisas de um jeito e as coisas não aconteçam desse jeito, né? Essa carta me faz ver que você é um pouco decepcionada com essa proposta, mas como a primeira carta fala de uma satisfação sua, então eu acho que tem possibilidade sim, tá bom? Se dedica um pouquinho mais que eu acho que vai dar certo. Vamos lá? Isadora de Moura. Boa noite, Isadora. Gostaria de saber se é bom para mim fazer faculdade nos Estados Unidos. Vamos lá, Isadora de Moura. Vamos ver a Isadora de Moura. Se vai ser bom para a Isadora fazer, né, a faculdade nos Estados Unidos. Vamos ver, Isadora de Moura. Isadora de Moura. Olha, Isadora, eu penso que você vai se sentir se sentir bastante sozinha, bastante isolada no processo. Talvez você tenha dificuldade de adaptação. A carta da roda da fortuna mostra que você fica por lá por um tempo, mas eu não acho que você continua lá não, tá bom? A carta do As de espadas mostra que eu acho que você vai se sentir mentalmente esgotada, e o 3 de espadas reforça isso. Eu não acho que vai ser positivo para você a ida. Pense em outro lugar, talvez você se sinta tão sozinha, tão deslocada, que talvez não seja positivo para você, tá bom? Reconsidere essa possibilidade, tá? Boa sorte, depois você me conta. De repente resolve mudar para outro lugar. Vamos lá compartilhar na linha do tempo de vocês? A Mia Antunes. Boa noite, Mia, tudo bem? Ela pergunta assim: gostaria de saber sobre o amor. Estou numa relação, mas ela não está indo muito bem. Agora surgiu um rapaz interessado em mim. Deverei investir nesta relação em que estou ou poderei seguir em frente? Mia Antunes. Mia Antunes. Ela quer saber se deve investir nessa relação com o rapaz. Ela não colocou o nome dele, né? Não, nem Mia do atual, Antunes. nem do próximo. Mia Antunes. Só deve investir nessa relação. Olha, Mia, eu acho que sim. A carta do Sol mostra que é uma relação que tende a ser muito próspera, né? O As de Paus mostra que vocês têm uma energia boa, vocês têm uma ligação muito profunda, ou seja, vocês se dão bem, vocês se entendem nesse sentido. A carta do 6 de ouros mostra novamente que vocês se dão muito bem aí nessa questão e tudo mais. Mas eu vejo que você fica, né? Se você pensou, se você me perguntou se você deve investir nessa relação, eu acho que você deve, tende a ser muito positiva, mas eu não acho que você fica muito tempo com essa pessoa, não, por causa do As de espadas, que mostra que tem um corte, ou seja, por mais que seja uma relação que tende a ser muito próspera e tudo mais, você tende a, né, se ficar com ele, mas partir para um outro relacionamento. Então, o que eu posso lhe dizer? Curta esse momento que eu acho que vai trazer boas experiências aí, tá bom? Boa sorte. Depois você me conta aí o que você decidiu. A Sara Monteiro está falando de Portugal. Boa noite, Sara. Tudo bem? Ela pergunta assim: tratamento de gravidez, consigo? Vou ter sucesso? Tratamento de gravidez. Ela colocou a data de nascimento? Dela? Isso. 24/10/84. Sara? Monteiro. Sara Monteiro. Sara Monteiro. Sara, vejo que você tem, né, esperanças aí nesse tratamento. Vejo que você está realmente bastante empenhada nesse aspecto do tratamento, né, de gravidez. E é interessante que a gente tem 3 cartas da corte, né, Sara? Aqui a gente tem o Pajem de Copas,
A gente tem a rainha de espadas, você preocupada aí com esse processo, e o pajem de paus. Então você me pergunta se você vai dar certo, eu acho que vai. Eu acho que você vai se surpreender nesse sentido, porque eu acho verdadeiramente que tem uma possibilidade pelas cartas de vir gêmeos, tá bom? Mas depois você me conta, vamos ver como é que vai ser esse tratamento, se vai ter sucesso esse tratamento dela aí. Qual que é a carta dela? Carta 10, ela tá bastante ansiosa, né? A carta do eremita mostra que você já está esperando há bastante tempo. Tem aqui confirmando a carta das crianças, né? O 6 de copas, mas eu acho que você precisa muito, muito verdadeiramente controlar a sua ansiedade, tá? O 3 de espadas fala sobre isso. Olha, cuida da tua cabeça para que ela não interfira nesse processo, tá bom? Boa sorte. Depois você me conta, manda foto dos bebês aí, tá? Vamos lá? A Juliana Mota, na verdade ela chama Juliana Debeles Mota. Boa noite, Juliana, tudo bem? Estou ficando com uma pessoa e gostaria de saber se tem futuro. Juliana Mota, é isso? Debeles Mota. Ela quer saber se tem futuro o relacionamento, a pessoa com quem ela está ficando. Juliana. Olha, Juliana, eu vejo, né, essa carta 4 de copas mostra que acho que você não está muito crente de que isso vai dar certo, né? Você tá postando as fichas aí, mas tá falando assim, será que esse relacionamento vai progredir? O 3 de ouros mostra que você tá muito naquela de ver para crer. E eu acho verdadeiramente, Juliana, que você não tem se doado no relacionamento, né? Talvez você esteja esperando que ele se doe, mas você não tem doado. Você não tem se doado, não tem se entregado nesse relacionamento. Você tem se mostrado de maneira mais fria. Sabe aquela coisa meio Santo Tomé? Quero ver para crer? Eu tô achando que você tá muito, muito com esse aspecto. Então, eu acho que se você quer que esse relacionamento prospere, você vai precisar mudar nesse sentido, tá bom? Mudando nesse sentido, eu acho que esse relacionamento tende a prosperar, mas você precisa mudar, entendeu? Senão não vai não. Boa sorte, tá bom? Depois você me conta. Vamos lá para pedir para o pessoal, né, compartilhar aí na linha do tempo, né, nosso encontro, essa nossa live, depois vocês, né, para que outras pessoas conheçam esse nosso trabalho, esse nosso encontro, todas as quartas-feiras falando de tarô. Vamos lá? A Márcia Horácio pergunta. Boa noite, Márcia. Vou sair da depressão? Márcia. A Márcia Horácio, é isso? Márcia Horácio vai sair da depressão? Eu prefiro perguntar o que a Márcia Horácio tem a fazer para sair da depressão. O que ela precisa fazer para sair da depressão? Márcia Horácio. Márcia, eu acho que você precisa se permitir. Eu acho que você precisa buscar um apoio, um amparo espiritual, mas você precisa se permitir, você precisa querer sair dessa situação de depressão. Você tem vivido no passado, você até progride, eu acho que você até tenta sair dessa situação, se bem que eu acho que você talvez não esteja encontrando apoio suficiente, mas você precisa parar de viver no passado, de lembrar das coisas do passado. Você precisa viver o seu momento agora, o teu presente. Você precisa se sentir, buscar essa segurança dentro de você, parar de se importar tanto com a opinião das outras pessoas e querer responder de maneira pronta para todas as questões dela. Mas isso é uma coisa que você vai ter que fazer todos os dias, é um pouquinho por dia. Primeiro, reforçando a sua esperança, melhorando a sua energia. O pajem de ouros, ele fala que você precisa acreditar um pouquinho por dia. E precisa, nesse sentido, buscar as coisas que você gosta de fazer, ou é o que te faz bem. Nesse sentido, a primeira carta
né? Porque eu falei sobre um amparo espiritual, que seria importante que você procurasse, mas você precisa também sair com as pessoas, se reunir, sair com amigos, tomar sol, fazer alguma atividade física. Precisa fazer isso. Ter momentos de alegria, ter momentos de felicidade. Quando você pergunta se você vai sair da depressão, eu vejo que você está lutando para isso, né? Mas, de novo, você precisa querer. Você tem oportunidades, você tem ferramentas. Aqui as cartas estão te incentivando verdadeiramente a fazer isso. Mas depende de você. Adote uma nova postura, adote um novo rumo. Seja a senhora da sua vida. Assuma o comando da sua vida e vai, sem olhar para o passado. Olhando para o futuro, para aquilo que você quer, para a pessoa que você quer ser. Não para aquilo que você era. O que passou, passou. Segue o teu rumo agora, tá bom? Boa sorte. Tô super confiante que vai dar certo. Já deu, tá bom? Depois você me conta. Vamos lá, próxima. A Cristiane Gomes, Boa noite, Cristiane. a empresa que vendo para um representante aqui no Rio de Janeiro está querendo me contratar e aumentar minha região. Eu atenderia Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Achei interessante, queria saber se o tarô fala disso. Se ela deve aceitar, né, o contrato, né? Cristiane Gomes, se ela deve aceitar a oferta de emprego, né, da empresa. Cristiane, eu acho que a oferta é muito generosa para você. Realmente é uma oferta bem audaciosa nesse sentido. Eu acho que você vai se sentir talvez um pouco sobrecarregada nesse aspecto. Sobrecarregada que eu digo no que diz respeito a trabalho, porque vai ter muitas cobranças. Você vai precisar ter um autodomínio, um controle das situações, um controle das estratégias, da energia, né? Traçar estratégias aí, mas eu acho que você tem uma oportunidade muito grande de crescimento. A carta do mago reforça isso. Cristiane, quer saber? Eu aceitaria, tá? Eu aceitaria porque vai ser uma oportunidade muito grande de você crescer e prosperar. E de crescer como ser humano, de crescer como profissional. Eu aceitaria. Boa sorte, Cristiane. Estou super confiante. Eu acho que vai dar certo e você tem total capacidade para assumir essa responsabilidade. Se segura. Vai ser bom para você. Boa sorte. Vamos lá? Pessoal, dá para compartilhar ainda, não dá? A live na linha do tempo de vocês. A gente tem uma promoção aqui, né, no Núcleo Sapienza, para você mandar a sua sugestão de tema para a gente falar aqui na live. E a gente vai fazer um sorteio para concorrer a uma bolsa de estudos no curso de tarô. E se por acaso algum aluno, né, nosso for sorteado, ele pode, né, fazer o curso de baralho cigano. O e-mail tá aí, contato@nucleosapienza.com. Já mandou o seu e-mail? Manda lá pra gente. Vamos lá? Próxima. A Rose Barbosa. Boa noite, Rose. Já participei várias vezes e não tive resposta. Gostaria de saber sobre minha espiritualidade porque ando vendo muita coisa. Também meu trabalho, se vou ter tomar posse. Rose Barbosa. Rose Barbosa. Vamos ver como é que tá a espiritualidade da Rose Barbosa. Ai, Rose, tá vendo as coisas aí, Rose? Rose Barbosa, olha lá, olha lá. Sobre a espiritualidade da Rose. Rose, chegou o seu momento, né? Chegou o seu momento de se ligar à espiritualidade. Talvez você esteja fugindo tanto, né? Vamos falar pro pessoal da câmera aqui, né? Talvez você esteja fugindo tanto. O pessoal fica impressionado com as cartas e esqueceu de mostrar aqui. Fica tão, né? Ou seja, você talvez chegou o seu momento de se dedicar para isso, né, Rô? De se debruçar, de cumprir a sua missão. A gente falou sobre missão outro dia, né? Que missão? Missão de ajudar as pessoas, de se ligar com a espiritualidade. Olha como você pode ajudar as outras pessoas. Rose, se isso está acontecendo com você, minha amiga, agora é a tua hora de se ligar com a espiritualidade, de trabalhar e ajudar outras pessoas. Usar isso para o benefício do próximo. Compromisso esse que você assumiu, tá bom? Boa sorte.
Eu acho que quando você fizer isso, toda a sua vida vai deslanchar, tudo vai começar a acontecer na sua vida, porque você vai criar em torno de você uma sinergia, uma energia positiva tão grande que só tende a prosperar na tua vida e todas as outras coisas vão caminhar, tá bom? Boa sorte. Vamos lá? A Ana Paula Silva Garcia. Boa noite, Ana Paula. Gostaria de saber se vou passar no concurso que prestarei de direção e também outros concursos que ela fará este ano, ou seja, ela tem vários concursos públicos. Quer saber se vai ter sucesso com alguns deles, porque provavelmente... Tá bom, vamos ver. Como é o nome dela completo? Ana Paula Silva Garcia. Ana Paula Silva Garcia. Quer saber se vai passar no concurso público? Em algum dos concursos, né? Vamos ver. Ana Paula, eu vejo que você estudou bastante, você se dedicou, você é uma pessoa muito inteligente e procura ser sempre muito prática, né? Então, se você estuda, com certeza você tende a passar nisso. O 3 de paus reforça sobre essa questão, ou seja, você é uma pessoa ambiciosa, audaciosa, então nesse sentido tem realmente muito a crescer e a prosperar, e eu acho que deve passar sim. Talvez não em todos os concursos que você imagina, que você deseja, mas eu acho que você vai ter uma resposta positiva. Não acho que você vai passar em todos. Haverá algumas decepções aí, tá? Algum deles que você tanto imagina, você não deve passar. Mas no final, o Rei de Copas diz que você vai ter um encaminhamento muito positivo e certamente vai, né, em um desses concursos, vai passar e vai ser muito positivo para você, porque o Rei de Copas diz que você vai trabalhar com aquilo que você verdadeiramente gosta, tá bom? Boa sorte. Eu acho que tem mudanças aí para você por conta desses concursos dessas provas que você prestou, mas eu acho que você vai ter bom resultado, tá bom? Boa sorte aí para você. A Laura Kremer Fiala, Boa noite, Laura. Ela pergunta sobre a irmã dela, que é Sandra Kremer Fiala. A irmã dela está com câncer, ela já comentou em vários posts aqui que a irmã fez químio, radioterapia, então ela está querendo uma resposta sobre Sandra Kremer Fiala. Sandra Kremer Fiala vai ficar, né? Vai ficar boa? Você vai se curar do câncer, né? Sandra Kremer Fiala. Sandra Kremer. A carta do Papa mostra que, na verdade, ela tem muito amparo, né, espiritual, ou seja, ela tem um apoio de pessoas que estão ao lado dela e que ela está aí bastante amparada nesse sentido. Eu vejo que ela está lutando com esse processo já há um bom tempo, ou seja, ela tem chances sim de cura, mas é uma coisa que está debilitando bastante ela está bastante cansada nesse processo, diante do processo todo aí. Me chama muita atenção porque a gente tem aqui o 2 de ouros e a gente tem aqui o 2 de espadas, ou seja, duas vezes a carta 2, mostrando pra gente aí, deixa eu trazer mais pra cá, mostrando pra gente aí que na verdade ela precisa ponderar e equilibrar principalmente o lado mental dela, talvez o cansaço que ela esteja passando por conta desse processo desgastante aí com relação ao câncer, possa interferir nela, chega uma hora que ela meio que desiste de lutar, desiste de lutar diante da situação, de ser persistente e acaba entregando os pontos. Então eu acho que ela precisa, mais do que nunca, desse apoio que aparece logo no começo aí da carta do Papa. Ela precisa desse apoio familiar, dessa estrutura familiar para ajudá-la a suportar nesse processo. Ela está ainda no processo de tratamento, depende muito dela. Há chances de cura sim, mas depende muito dela, porque eu vejo que ela está bastante cansada e debilitada, tá bom? Boa sorte para vocês aí, principalmente para a família que sofre junto aí nesse momento, tá bom? Boa sorte. Vamos lá, dá para compartilhar ainda a linha do tempo aí, né?
compartilhar essa live aí na linha do tempo de vocês. Obrigada a todos vocês que estão presentes com a gente aqui. A Mônica Regina da Silva pergunta: vou ter um novo amor? Mônica Regina da Silva quer saber se vai ter um novo amor? Mônica Regina da Silva. Vamos ver. Mônica, eu vejo que você já teve, né? Teve um relacionamento aí com uma pessoa, mas esse relacionamento foi muito tempestuoso e rapidamente se foi aí. O 6 de copas mostra que você tem até pessoas ao seu redor e tudo mais, pessoas que você talvez pudesse desenvolver um relacionamento, mas você não tá afim dessas pessoas, pelo menos que aquelas pessoas que estão ao seu redor com quem você poderia ter um relacionamento, você não está afim delas. Então as coisas estão meio difíceis, né? Vamos ver o que você pode fazer para atrair esse amor aí, essa pessoa aí. A carta da torre, ou seja, tá na hora de você, de repente, parar de escolher tanto, tá na hora de você se permitir, né? A carta do As de Paus, se permitir que a outra pessoa apareça aí na sua vida, a carta do enforcado. Talvez você esteja escolhendo as pessoas e não esteja se permitindo, dentro daquele rol seu de amigos, se permitindo que outra pessoa apareça. 7 de Paus mostra que haverá, penso que haverá outras pessoas sim, mas novamente eu vejo você assim, relutando, querendo seguir o seu caminho sozinha. Tá difícil, hein? Boa sorte aí, se permita, né? Arrisca. Depois você me conta. Vamos lá, próxima. A Bárbara Gelves pergunta: boa noite, Bárbara. Vamos lá. Quero saber se vem um novo amor ou se o antigo é que volta. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver se vem um novo amor para a Bárbara. Bárbara. Ou antigo, né? Um novo amor para a Bárbara. A gente tem que perguntar uma coisa por vez. Um novo amor para a Bárbara. Com certeza. Ó, aparece uma nova pessoa na sua vida. A carta do mago, uma pessoa super disposta para você, né, para você seguir a tua vida, para você fazer você feliz. Só que eu acho que você vai pensar na pessoa, vai ficar pensando na pessoa que passou. Amiga, só não vai querer ficar com os dois porque não vai dar certo, você vai ficar sem nenhum, tá bom? Vamos ver se você volta pro ex futuro, vamos assim dizer. Eu voltaria pro ex. Rainha de espadas. Voltaria porque ele já te conhece, ele já sabe das coisas que você gosta, ele já te conhece de dentro, do avesso. Rei de ouros. Esse, não que o outro não goste de você, o novo, mas esse gosta de você e te conhece por dentro e por fora, tá? E eu acho que você vai se sentir bastante realizada com esse, tá bom? Por quê? Porque eu acho que outra pessoa tem tudo para te fazer feliz, mas essa pessoa do seu passado é uma pessoa que te conhece por inteira, então eu acho que você volta com ele, tá bom? Boa sorte, Bárbara, depois você me conta. A Janaína Souza. Vamos lá, Janaína. Conheci um rapaz chamado Abenal Santos. Abenal? É. Sim. Vamos engatar um namoro? Vamos ver se a Janaína e o Abenal vão engatar um namoro. Vamos ver, Janaína e Abenal, se vai engatar um namoro. Essa altura do campeonato, amiga, se ele já não viu a live, ele vai ver, né? Eu acho que sim, olha lá. Abenal, você não tem escolha, você tá fisgado, tá? Carta do carro, mostra aí. Janaína é durona, Janaína é uma mulher forte, determinada, e quando ela ama, quando ela quer, ela vai atrás. Depende de você, Janaína, tá bom? O Abenal vai fazer aquilo que você conduzir, que você orientar. A Rainha de Paus é uma mulher forte, uma mulher sedutora, uma mulher que sabe conduzir um homem. E com certeza você vai conseguir fisgá-lo, vai conseguir ter ele aí. A carta do enforcado aqui, junto com essa carta, mostra que você vai conseguir comandar essa situação, tá bom? Não vai ser fácil, né? 7 de paus não vai ser fácil, mas eu acho que você consegue engatar um namoro com ele, tá bom? Boa sorte, depois você me conta.
Agora eu tenho um depoimento e uma pergunta. Vamos lá. A Janaína Mancionilo, ela diz: Boa noite, Janaína. Uma carta que você me tirou uma das vezes, que me respondeu, falou de um momento que eu passaria, que aconteceria muitas vezes. Tudo de uma vez, ou seja, um momento realmente de grande movimento. E realmente estou passando por este momento. Ou seja, esse momento chegou. Muito Gostaria que bem. você tirasse uma carta de orientação para me ajudar neste momento movimentado, como ela deve passar por essa fase. Tá no furacão aí, né? Vamos ver uma orientação do tarô para Janaína Mancionilo. Janaína tá sempre conosco aqui, né? Para passar por esse momento de turbulência. Janaína, às vezes no momento de turbulência a gente quer compreender as coisas, a gente quer ficar racionalizando aí. Eu acho que esse não é o momento de você ficar racionalizando. Eu acho que é o momento de você sentir. Então passe por essas situações, aprenda o que você tem que aprender, mas eu te digo, é importante que você procure se preservar, tá bom? Preserve os seus pensamentos, procure não se expor, não expor os seus sentimentos, procure, né, ter uma atitude positiva diante dessa situação. Se eu falei para você, né, que você vai passar por esse momento de turbulência, tudo vai ficar bem. Siga o seu caminho de maneira reta, de maneira direta, de maneira solitária, mas siga o seu caminho todos os dias. A carta do eremita mostra com sabedoria e com tranquilidade, tá bom? Procure não falar muito de você, das suas angústias para as outras pessoas. Esse é um ponto importante. E 9 de paus. Pare de se preocupar, de antecipar as coisas que vão acontecer. Viva o momento, aprenda o que você tem que aprender e deixe as coisas acontecerem. Há tempo de sofrer, mas há tempo de se alegrar. Então, esse momento de tempestade também vai passar, tá bom? Fica firme aí, tá bom? Tô confiante. Depois você me conta. Obrigada pelo depoimento. A Suzana Leal pergunta: Boa noite, Suzana. minha relação com o ex tem volta em algum momento? O nome dele é Pedro Fernandes. Suzana e Leal e Pedro Fernandes. Ela quer saber se vai voltar, não é isso? Suzana Leal e Pedro Fernandes, se eles vão voltar. Olha, Suzana, tá difícil. Eu tô vendo que tem uma série de obstáculos aí nesse sentido. Eu acho que vocês tendem a ficar ainda um tempo separados. Eu vejo que você quer muito esse relacionamento, mas eu acho que você deve seguir para um novo relacionamento. A As de Espadas reforça isso. Eu acho que o passado, acho que passou e você vai, sabe, o tempo vai seguindo e as coisas não acontecem e você quando vai ver, passou o tempo e você fica esperando por essa pessoa. Eu acho que vale a pena, tá bom? Boa sorte aí. Vai vir coisa nova. Se liga aí em coisas positivas para vir para você, tá bom? Boa sorte. A Célia Maria pergunta: meu filho, Gabriel Grosso Salles, deve mudar de emprego? Não está feliz onde está. Gabriel Grosso Salles deve mudar de emprego? Gabriel Grosso Salles. Eu acho que sim. Eu acho que deve. Eu acho que ele deve procurar sim um novo emprego. Ele é uma pessoa extremamente capaz, uma pessoa muito, bastante consciente do trabalho, bastante responsável. A carta do mago mostra que ele tem a capacidade de começar alguma coisa. Eu acho que ele até poderia, inclusive, pensar em alguma coisa dele, algum negócio dele, que ele vai começar o trabalho, né, de uma maneira bastante, de certa forma, tímida, mas um trabalho que ele ingressaria aí, talvez com poucos recursos, deve investir em estudos, né, novos estudos, novas perspectivas para acrescentar para o trabalho dele, mas eu acho que tem de ser, sim, muito positivo aí, tá bom? Boa sorte para ele, eu acho que ele é uma pessoa extremamente capaz e com certeza ele tem tudo para dar certo, tá bom? Boa sorte aí, obrigada. A Carla Carvalho pergunta: estou à procura de casa, vou conseguir? Carla Carvalho.
Carla Carvalho quer saber se vai conseguir uma casa. É isso? Carla Carvalho. Carla, vejo que na verdade está difícil, né, Carla, de conseguir uma nova casa. Acho que você até consegue, mas aí quando você vai ver, você não tem recursos para isso, ou alguém passa na frente e acaba pegando, né, essa carta, essa casa aí para você. A carta do Rei de Ouros diz que haverá uma proposta. Provavelmente alguém vai te fazer uma proposta para você mudar de casa e você vai conseguir recursos para isso. Mas a proposta não vai ser você procurando, provavelmente alguém vai te oferecer essa proposta de casa, essa oportunidade aí, tá bom? Depois você me fala. Tá difícil agora no momento, mas não deixa de procurar. Não desiste. Pergunta, comenta para os amigos, fala para os amigos da sua dificuldade. E eu acho que nesse você pode conseguir aí alguém para te ajudar, né? Te oferecendo alguma oferta aí, uma proposta, tá bom? Vamos lá? O Michael Marcelo Vieira pergunta: sou barbeiro e estou começando agora, acredito eu. Sim. Quer saber se vai conseguir se dar bem com essa profissão. Michael Macedo Vieira. Michael Macedo. Ele quer saber se vai dar certo como barbeiro. Michael Macedo. Michael, eu acho que vai. O Agipaus mostra que você é uma pessoa criativa, habilidosa, você é uma pessoa expansiva, que faz muitos amigos. Tem sim tudo para dar certo. A carta dos 5 de ouros mostra que, na verdade, no começo talvez você tenha um pouco de dificuldades com os recursos, com o dinheiro efetivamente. Talvez você não consiga os ganhos que você imaginava que fosse ter, né, no começo do seu processo. Mas a carta do 4 de ouros reforça que depois você vai conseguir uma estabilidade, você vai conseguir fazer os seus clientes. Eu acho que você deve investir sim, porque você tem tudo para dar certo e tem aí a criatividade e a força e, né, a habilidade de lidar com as pessoas. Eu acho que você vai se dar bem, tá bom? Boa sorte, Michael. Depois você me conta. Vamos lá para as últimas perguntas, não é? Vamos lá. A Milena Bezerra. Estou em um relacionamento um pouco complicado e o começo dessa semana acabamos discutindo um pouco. Estou apreensiva. Será que conseguiremos nos concordar para conversar, nos entendermos? Milena Bezerra. Quer saber se vai, né, conversar e se entender, né, com o namorado. Milena, eu acho que sim. Na verdade, vocês têm tudo para se dar bem, para conversar, né, vocês precisam, na verdade, dialogar, mas eu acho que precisa também aprender a ceder, né? Ou seja, um não quer abrir mão da sua opinião, né? Ou seja, talvez seja sempre um que cede, o outro sempre que é a figura mais forte. Então aqui diz que esse embate que aconteceu é porque os dois, de uma certa forma, estão sendo teimosos e não estão cedendo aí nessa situação. A carta do enforcado reforça isso, dizendo que um não está conseguindo enxergar a perspectiva do outro, ou seja, não está conseguindo ser altruísta, o relacionamento não está dando certo nesse aspecto. E a carta da força diz que vocês precisam sentar e conversar, mas principalmente assim, amansa o leão aí, amansa o ego, tá? Cuidado aí com o ego, porque senão não vai dar certo, tá bom? Boa sorte. Eu acho que vai dar certo, vocês precisam conversar sim, mas baixa a guarda aí os dois, senão não vai dar, tá? Boa sorte. Vamos lá? Mais uma, última. A Célia CF. Estou solteira e quero saber se encontrarei um amor. Célia CF. Célia quer saber se vai encontrar um amor. Célia tem sido bastante racional aí nas suas escolhas, né? Ou seja, procurado sim alguém, mas eu acho que você pouco tem né, saído e compartilhado e saído com as pessoas e se expondo, né, fazendo novos amigos.
Haverá uma pessoa, né, na sua vida, provavelmente uma pessoa mais jovem, mas eu vejo que você tem né, precisa se livrar um pouco dos preconceitos, das ideias pré-concebidas que possam te influenciar ou te atrapalhar na realização desse relacionamento, tá bom, Célia? Procura sair mais, se divertir mais, depois você me fala, tá bom? Bom, vou agradecer a todo mundo que esteve presente com a gente aqui nesse nosso encontro, todas as quartas-feiras aqui no Núcleo Sapiens. Agradeço a todas as perguntas, agradeço a vocês que compartilharam a live aí, agradeço a todos os comentários de vocês, dizendo que todas as quartas-feiras a gente está aqui na nossa página às 8 horas e pedir para vocês mandarem sugestões de temas para a gente aqui em contato@nucleosapienza.com. A gente vai estar com o curso de baralho cigano muito em breve. Fica ligado para você concorrer a uma bolsa para esse curso, tá bom? Beijo grande a todos vocês, muito boa noite e até a próxima quarta. Namastê!